Olá, gente. O assunto de hoje é rápido, tá? Neoliberalismo. A palavra neoliberalismo, neo-novo. Novo liberal. Lembram da aula que eu falei do liberalismo econômico, do Adam Smith? Liberdade econômica, sem ação do Estado, como era antes o mercantilismo. Agora, após essa era liberal, nós temos aqui um novo formato, o neoliberalismo. O novo liberalismo. Ele tem início com ações neoliberais na Inglaterra, através da primeira-ministra Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos com o presidente Ronald Reagan nos anos 80. Tá? O neoliberalismo também tem a definição de Estado mínimo. São ações do Estado para ele tirar o máximo de responsabilidades possíveis e lançar para particulares. Tá? Então essa história de, por exemplo, privatizações, ela é uma forma neoliberal de agir politicamente e economicamente no país. Tá? Então isso é o neoliberalismo. Um aluno perguntou para mim se eu sou contra ou se eu sou a favor do neoliberalismo. Tudo é muito relativo, viu, pessoal? Ser contra ou a favor. Não dá para dizer que é contra, que é a favor. Depende como o país coloca o neoliberalismo. Por exemplo, com o tanto de impostos que nós pagamos aqui, privatizarmos significa pagar duas vezes. Por exemplo, estradas privadas, elas vão ter mais pedágios. Se a gente tem imposto sobre a gasolina que deveria ser direcionado para estradas, eu vou pagar duas vezes. Vou pagar imposto da gasolina, vou pagar pedágio. Certo? Se eu estou privatizando determinados setores da sociedade, né, e eu pago imposto referente àquilo, então eu vou pagar duas vezes. Né? Hoje há impostos relacionados à educação. E por que, por exemplo, tem que se pagar a educação particular? E até sabemos, né, que hoje a escola particular ela acaba sendo um braço direito do Estado, porque não há edifício para todo aluno estudar na escola pública. Hoje, se todo aluno sair da escola particular e falar quero uma vaga na escola pública, não há vaga para todo mundo. Então, é necessário mais investimentos em escolas. E aí, escolhendo uma qualidade melhor de educação, as pessoas acabam pagando escola particular. Talvez seja até por isso também que não se investe em educação, né? Porque se investe em educação, não há motivo para pagar a educação. Aí vai todo mundo para a escola pública. E aí será que tem prédio, tem professor para todo mundo? Como é que faz isso, né? Então falta realmente estrutura, falta investimentos na educação, falta estruturas, tá? Então, pagar duas vezes é o caso do neoliberalismo no Brasil. Agora você pega um país como a Suíça, que paga-se muito imposto, né? Mas tem retorno. Isso é interessante. Ou então, se quer fazer o neoliberalismo, privatize tudo que pode privatizar, que dê para privatizar, mas tire essa carga de impostos que nós temos. Né? Se cobra imposto, tem que dar retorno. Agora, se não quer, se não cobrar imposto, aí pode ser que pode se privatizar. Das duas umas. Ou privatiza, tá? E aí diminui os impostos, ou cobre muitos impostos e dê retorno. Um dos dois. Mas o neoliberalismo é isso, pessoal. O neoliberalismo, então, é Estado mínimo. O mínimo de responsabilidade para o Estado. E o povo paga muito das questões que envolvem setores da sociedade de forma particular, de forma privada. Tá? Pode ser escola, já falou até de privatizar o SUS, já ouvi até conversa de privatização das faculdades federais, tá? Mas enfim, se querem fazer, então tire os impostos. E aí quem sabe melhore o salário, lógico, quem sabe o povo tendo condição de pagar o particular, aí seria interessante, tá? Mas como a gente sabe que os impostos não vão baixar, então também fica complicado ficar privatizando tudo, porque a gente começa a pagar duas vezes. Paga imposto na gasolina, paga pedágio. Paga impostos sobre saúde, educação e outros, e paga educação, paga saúde. Então paga tudo duas vezes. Então é necessário que haja uma coerência sobre isso. Não é uma questão de ser contra o neoliberalismo ou ser a favor. É a forma como ele está sendo instalado. Essa é a questão. Tá? Se o neoliberalismo, o Estado mínimo, é bem instalado, tá certo? E aí você tem aí
privatizações, mas retirada de impostos, de repente seria interessante. E elevação do salário, né? Por isso tem que ser muito bem estruturado, muito bem pensado. Não dá para sair tomando decisões assim, né? Tem que ser o povo da economia ali, pensando forte no assunto, tá? O povo político, o povo dos direitos ali também, tá tudo unido, político, diplomatas, para poder chegar na melhor conclusão possível sobre esse assunto, tá certo? Agora o país tem se demonstrado neoliberal. No entanto, a gente não vê, né, baixar impostos. Alivia o Estado, mas os impostos continuam igual. E aí a gente fica perguntando, né, para onde está indo nossos impostos? Né? Quando eu pago aquele IPVA imenso no início do ano, né? IPTU e vários outros impostos que vêm aí, tá? Fizeram uma reforma tributária aí, mas tenho minhas dúvidas se ela vai atender realmente a classe mais pobre, né? Talvez melhorou um pouquinho, mas precisava melhorar muito mais, viu? Eu, como professor, se eu dou aula em 2 escolas diferentes, a minha carga tributária é enorme, tá? Então, tá? Precisava pensar melhor nisso, tá bom? O professor, talvez, melhorar a questão que envolve a relação do professor com o tributo. Afinal, a escola, a educação é a base de tudo, né, gente? É a base de tudo. E o professor não é valorizado como ele deveria. Tá? Eu costumo até dizer, não está tão mal, o professor não está ganhando tão mal, mas o problema é que dos estudados nós estamos ganhando mal. É que a gente muitas vezes é comparado com peão, aí a gente ganha bem, né? Mas quando compara com os estudados, nossa classe não está tão bem assim. Então precisa ver essa relação tributo, professor e outros profissionais mais aí que precisa melhorar sim, tá? E colocar o tributo no lugar certo, certo? Agora, até um outro comentário aqui, talvez essas reformas, né, que foram feitas, tributária, reforma da Previdência, tinha que ter chegado e atingido mais o alto funcionário público, tá? Os diplomatas, certo? Políticos, classes que ganham bem. Devem ganhar bem sim, mas a exorbitância, né, é muito grande, tá? A discrepância, a diferença entre os que ganham menos, salário mínimo, e os que ganham o máximo lá, com seus benefícios ainda que às vezes é maior que os salários, é muito grande, tá? Eu entendo que algumas classes precisam ganhar bem, mas não tão bem assim, tá? À medida que venha, digamos assim, diminuir a possibilidade de melhorar, né, o salário de outros no país, tá? Tudo isso tem que ser estudado para fazer uma reforma melhor no país, tá certo? Então tá aí, neoliberalismo. Pessoal, qualquer dúvida, na sala de aula depois a gente se encontra. Um abraço a vocês, tchau, tchau.